Senhoras e senhores, finalmente tá chegando a hora. Olha, que eu tô ansioso para esse jogo. Não é brincadeira, não. Parece que eu vou entrar em campo para buscar essa classificação logo mais na Libertadores, para as oitavas de final da Libertadores, para um Monumental de Núñez que simplesmente receberá mais de 86 mil torcedores. É só isso que vai acontecer logo mais aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires. A partir de agora, um pré-jogo super especial. Especial por todos os motivos, né? Porque é um jogo gigantesco, é um jogo que pode ser histórico. O Fluminense pode fazer história hoje e eliminar o River Plate dentro da sua casa, diante da sua torcida. Algo assim inimaginável quando a gente olhava para esse grupo, né, antes de começar a Libertadores. É histórico porque é o primeiro pré-jogo internacional aqui do canal do Lessa. Então eu tô falando isso desde ontem, tô muito feliz, é um sonho que está se realizando e vamos buscar essa classificação também, que é mais um sonho, porque para você conquistar o objetivo maior, o sonho maior, que é ser campeão da Libertadores, você tem que avançar, tem que chegar às oitavas de final, às quartas, às semis, até a tão sonhada final. E é óbvio que vai ser um jogo extremamente difícil, extremamente complicado. Acho que a gente tem que ter confiança com os pés no chão, sabendo que o River vai vir com tudo, porque eles precisam vencer, mas o Fluminense tem totais condições de cometer esse crime. Porque o peso dessa responsabilidade, em algum momento, pode jogar contra o River. Aí vai ser um jogo de sabedoria que o Fluminense vai ter que ter, e a gente vai falar mais sobre isso aqui. O retrospecto é amplamente favorável ao Fluminense. 7 jogos até aqui na história, são 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Uma derrota num amistoso que foi em 1964. Aliás, o primeiro jogo de jogos oficiais mesmo foi por aquela Libertadores de 2021, naqueles 2 confrontos. O Fluminense empata no Maracanã e depois tem aquela vitória histórica no Monumental de Núñez, bem diferente, com um clima totalmente diferente do que teremos amanhã, porque ainda estava sem torcida devido à pandemia do coronavírus, mas naquela noite brilhou a estrela. Eu não estou falando do Fred, não. Brilhou a estrela de Caio Paulista, mas também, brincadeiras à parte, teve o Fred fazendo um jogo espetacular, foi um jogo incrível. E por que não acreditar que isso não pode acontecer novamente no Monumental de Núñez? Então vamos à matemática, o que o Fluminense precisa fazer para garantir essa vaga nas oitavas de final. A matemática não é complicada, não. Uma vitória garante a vaga e também a classificação como o primeiro colocado do grupo. Já vai estar garantido. Pode avançar até com uma derrota, desde que Sport Cristal e The Strongest empatem o jogo. O jogo tem que terminar empatado, o Fluminense perdendo, mesmo assim vai classificar. Na última rodada, o Fluminense não poderia ser ultrapassado por 2 equipes. Se terminar empatado, o Fluminense também se classifica. Mas aí, para garantir o primeiro lugar do grupo, teria que o Sport Cristal empatar ou vencer o The Strongest. Basicamente, é isso que o Fluminense precisa fazer para garantir essa vaga logo mais. Então, as chances de classificação, elas são muito, muito grandes de fato. E aí vamos à provável escalação do técnico Fernando Diniz, que não deve ter muitas surpresas. Aliás, muito provavelmente não teremos, né? A não ser que aconteça alguma coisa de última hora. Mas o reforço mais importante foi o Nino, que se recuperou das dores musculares. A provável escalação do Flu é um oferecimento da Mais Ágil. Você que quer antecipar aquela grana que está lá no FGTS, está precisando de uma graninha extra, entre em contato aqui com a Mais Ágil, fala que veio através do canal do Lessa, que você vai participar de um sorteio de uma camisa oficial do Fluminense que vamos fazer no mês que vem. Atenção, hein? Faz uma consulta, vê se você tem uma grana lá que você às vezes nem sabe que está lá, está guardadinha lá, está escondida, você nem sabe, então confira lá na Mais Ágil, vai ter uma equipe super responsável e dedicada para te atender. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. É só fazer essa consulta e você vai concorrer a uma camisa oficial do Fluminense. Faz uma consulta sem compromisso, tá bom? E também a 1xBet. Já viu a cotação lá no XBet? É o seguinte, tá pagando 3,85, é isso mesmo? Tô até vendo aqui de novo.
3,85 na vitória do Fluminense. 3,80, 3,8 nessa vitória do Fluminense. Tá confiante? Você que tá aqui em Buenos Aires, você tem qualquer lugar aí do mundo, tá confiante na vitória do Flu? Então vai lá no XBet, ou você pode, uma outra opção aqui também. Ambas as equipes marcam, acho que vai sair gol dos dois times. Vitória do Fluminense, evidentemente, mas o River vai fazer um gol porque joga em casa, né? Tem que buscar o resultado. Tem todas essas opções, isso e muito mais lá no XBet. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você clicar, fazer seu cadastro lá, utilizando o cupom 1xLessa. Só utilizar o cupom 1xLessa e você vai ter um bônus exclusivo aqui do canal e, é claro, evidentemente, me ajuda demais. A 1xBet está ajudando aqui nessa viagem, então conto muito com vocês. É mais uma forma que vocês têm de fortalecer demais aqui o canal. Bom, então com a permanência do Nino, a gente deve ter um Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Guga, André, Martinelli, Lima e Ganso, John Ares e Germancano. Deve ser esse o Flu que vai enfrentar o River Plate, se não tivermos, repito, nenhum problema de última hora. Os desfalques, aqueles que já sabemos, Marcelo, Alexander e Keno. E aí, é o seguinte, a gente pode esperar alguma coisa diferente para esse jogo? Com a manutenção dessa equipe? Acho que primeiro, o mais importante é a gente entender que esse jogo é muito diferente de qualquer outro dessas últimas partidas aí. Tem um contexto muito diferente pela necessidade do River de buscar o resultado a qualquer custo. Então, será que o River vai vir para cima? Cara, eu acho que sim. Porque certamente eles estudaram o que o Flamengo fez, o que o Botafogo fez. Equipes que conseguiram anular o Fluminense com a marcação alta, né? Tomando a iniciativa, atacando, agredindo. E eles sabem que o Fluminense, justamente pelos desfalques, literalmente não é o mesmo. Não só pelo desempenho, mas também pelos desfalques. Então eles sabem que o Fluminense não está no mesmo, não é o mesmo Fluminense que goleou o River Plate no Maracanã por 5-1. É outro time diferente, que perdeu jogadores importantes e está tentando se reencontrar. Então eu acho que o River vai sim, vai vir para cima, vai agredir. Não sei se de cara ou se eles vão respeitar o Fluminense como respeitaram no Maracanã. Mas, cara, eles não têm opção a não ser buscar o gol. E se sair um gol no início, eles sabem que psicologicamente o Fluminense tende a sentir. Eles, a torcida em si, os caras não vaiam quando leva gol. Pelo contrário, eles cantam mais ainda. Só que essa responsabilidade o Fluminense tem que tentar fazer com que isso jogue a favor. Tem que tirar o peso das costas. A situação do Fluminense é muito favorável. Ela é tranquila, assim, em termos de classificação. Então, amigo, joga para os caras. O Fluminense tem que fazer um jogo inteligente. Um jogo com muita sabedoria, acima de qualquer coisa. Tem que ter muita sabedoria para jogar esse jogo. Não entrar na pilha. Eles é que tem que... Eles começarem a pilhar. Deixa eles pilharem. Para não perder jogador expulso, para não perder a cabeça. Segurar a pressão inicial. E aí tentar aproveitar os espaços que eventualmente o River poderá deixar devido à necessidade de construir esse resultado. Não é fácil falar daqui. Entrar naquele campo com quase 90 mil pessoas vai ser uma loucura, não vai ser fácil, a pressão vai ser muito grande, mas eu acho que o Fluminense pode fazer isso, jogar a seu favor. O Diniz vai ter um plano B? Será que vai jogar um pouco mais vertical? Tentar explorar os contra-ataques, se eles surgirem? Vai abrir mão, tentar talvez um pouquinho mais, principalmente se for pressionado, abrir mão um pouco mais dessa posse ali atrás e jogar de forma reativa? Será que o Fluminense, será que é um plano que o Diniz pode executar em cima dessa possível estratégia do River? Não sei, mas certamente esse jogo vai ser muito diferente dos últimos que a gente viu. E para trazer mais elementos aqui para enriquecer mais aqui essa análise, vou chamar o Alexandre Vasconcelos, chegando com mais uma análise tática aqui neste pré-jogo. Fala aí, Alexandre. É isso aí, Lessa, amigas e amigos do canal do Lessa, Alexandre Vasconcelos aqui. Hoje eu não vou fazer a mesa tática pensando na partida contra o River Plate, hein? Porque eu acho que o jogo contra o Red Bull acabou recriando alguns padrões que a gente vai encontrar pela frente nesse jogo
decisivo pela Libertadores lá no Monumental de Núñez. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou dar um play aqui nos melhores momentos, a gente vai analisar juntos algumas coisas que eu achei interessantes na partida e vou fazer um comentário no final de alguma coisa que não achei nos melhores momentos, mas que vale ressaltar também. Na verdade, eu vou tentar ver se eu acho alguma imagem aqui no meio que dê para ilustrar esse ponto, que é o posicionamento do Ganso, me chamou muita atenção. Vamos lá, vamos ver os melhores momentos. Vou deixar no beijinho a narração do Cardozão aqui no fundo. Aqui uma coisa nesse lance que já me chamou a atenção, que a gente vai precisar ficar atento, é essa proteção da entrada da área logo depois da bola parada. Esse padrão se repetiu nos últimos jogos e nesse jogo também. O time acaba entrando muito para dentro da área e depois demorando para sair na bola parada. Isso acontece tanto na bola de fundo quanto na bola de lado. A gente vê esse mesmo comportamento. Então o time é muito afobado para fazer... Muito afobado, não. Compacta muito e acaba deixando espaço para finalização de média distância. Esse aqui também, repara, a entrada da área até conseguiu bloquear, mas foi uma jogada muito parecida com a que gerou o gol do Red Bull um pouco mais à frente. Esse lance a gente já vê, o padrão não mostra o início da jogada, mas o Guga deu essa bola para o Martinelli e foi uma jogada de futebol direto, de arrancado. Martinelli fazendo arranque, pena que o passe final não sobrou exatamente para o Cano, mas foi uma jogada de futebol mais vertical. Aqui, novamente, o nosso problema de entrada da área depois de bola parada, gerando espaço para a criação, e depois o time de novo achatado muito perto do gol, protegendo o gol, mas dando espaço de média distância. Isso é um problema que vai ser muito importante a gente mitigar. Aqui, uma bola alongada que encontra o Cano, que perde a posse e acaba encontrando o Arias. A gente vê aqui o Ganso na posição de centroavante, recebendo na frente. Ele já estava posicionado assim antes do lance, atacando mais a área. Nas últimas partidas, o que tem acontecido nas últimas partidas? O Ganso estava descendo demais para a linha de defesa para buscar essa bola junto ao André, tanto que o Ganso estava trocando passes com o time inteiro, mais até do que o próprio André, que costuma ser esse jogador. Esse lance também, repara, um lance de contra-ataque, que a bola cai no Arias, o Cano acaba fazendo a costura, o Ganso novamente recebendo em posição de linha de frente para poder esticar o campo. Antes a gente esticava o campo na velocidade do pós-pressão do Alexander e do Keno. Isso o time estava sentindo muito. O Diniz parece ter encontrado uma solução nas escapadas do Lima e do Arias esporádica, mas muito mais fortemente nesse posicionamento de alguns jogadores na linha de frente, abrindo mão de ter um jogador na fase construtiva para ter um jogador para receber essa bola mais na frente, um jogo um pouco mais direto. Mais uma situação de contra-ataque. Essa aqui nasce numa bola alongada também, que repara, que pega o Arias e o Cano ali no comando de ataque. E o Cano acaba perdendo o gol. O Lima estava fazendo aqui a marcação de lado. E tanto ele e o Martinelli já tinham partido para aumentar a pressão, mesmo tendo o Cano e o Ganso no setor da bola. E esse avanço do Lima foi fundamental para atrapalhar a saída de bola do Red Bull e conseguir gerar essa oportunidade que a gente acabou desperdiçando. Mas foi um lance muito importante também para mostrar a eficiência do Lima no perde-pressiona. Se a gente tiver mais disso do Lima nessa partida, e o próprio Martinelli saindo para fazer esse movimento, a gente pode ter mais vantagens em contra-ataques, porque o River vai sair para cima da gente. Porque aqui o Martinelli estava basicamente prestando atenção no movimento do jogador, o Sacha que vinha, e de mais dois jogadores que estavam se aproximando, e ele sozinho aqui para fazer essa defesa. O Felipe Melo preocupado com o jogador que estava infiltrando e o André retornando à posição. Então é um caso a se relevar aqui. Mais um contra-ataque. Esse contra-ataque é interessante porque mostra o criticado Guga, que muita gente critica porque não enxerga ele se comportando como um lateral clássico, mas ele fazendo o papel de volante construtor quando tem a posse de bola, que é o papel que ele costuma fazer como lateral esquerdo por dentro. E ele estava na posição certa para o momento de contra-ataque, o Arias vem da ponta, tabela com ele e recebe na frente para fazer a finalização. Bom, e sobre o adversário? Só para vocês terem uma noção de como que o Jair Olé, por exemplo, está tratando esse jogo. A equipe de Demichelis precisa vencer o Flu para se manter vivo na Copa e não condicionar seu futuro esportivo e econômico na temporada 2023. O River vai colocar boa parte do ano na mesa em 90 minutos. Vai muito além apenas da situação esportiva, é também uma questão financeira. Justamente quando está à beira de um precipício, é quando o River terá que jogar com equilíbrio, com a mente fria, entendendo os momentos do jogo, sem acompanhar a ansiedade das 86 mil pessoas que lotarão
o Monumental. E isso terá de ser feito sem o Enzo Pérez. Está suspenso, desfalque muito importante. Por outro lado, ele vai ter o retorno do Paulo Dias. O zagueiro Paulo Dias está recuperado, Palavecino também. Palavecino, inclusive, pode ser titular. E aqui, ó, eles destacam. Com certeza vai ser um jogo bem diferente daquele 5-1 no Maracanã, pelas necessidades do River e também pelas ausências. Aí destaco aqui os desfalques, Marcelo, Alexandre e Keno. Fluminense será de esperar o contra-ataque para aproveitar as suas rápidas transições e os problemas que o River já demonstrou mais de uma vez no revés com o meio de campo que terá Aliendro e o De La Cruz e também a possível entrada do Palavecino. É uma das opções de Michelis, porque para substituir o Enzo Pérez também podem entrar Pablo Solari ou Miguel Borja. Tem uma apuração de outro jornalista argentino que dá conta de que a dúvida é justamente essa. O Solari é um cara de mais velocidade, de mais habilidade, né, um cara de lado, muito veloz, e o Borja é aquele centroavantão, né, que vai entrar lá para ter presença de área, para explorar jogo aéreo. Enfim, é a decisão mais delicada que ele está falando aqui do treinador. Ficar fora da Libertadores na fase de grupos pela primeira vez em mais de uma década e depois da competitividade internacional que o ciclo do Gadiardo teve, né, chegando a vários sinais, enfim, será um golpe muito duro, né, ou, visto de outra forma, a continuidade de um processo minguante pelo qual o Madrid foi ficando de fora na final de 2019, na semifinal de 2020, nas quartas de 2021 e nas oitavas de 2022, e aí fala que seriam uns golpes, um golpe duro também nas finanças. Enfim, tem muita coisa em jogo para o River Plate, muita coisa em jogo, e essa eliminação seria de fato uma tragédia para eles, cara. Então, por isso eu estou dizendo, eles vão entrar em campo muito pressionados, muito pressionados. E eles sabem que do outro lado tem um adversário de qualidade, então eles não podem dar bobeira também. Vamos lá, vamos à arbitragem para a gente finalizar esse pré-jogo. Vilmar Roldan da Colômbia, tricolombiano. Vilmar Roldan apita o jogo, auxiliado pelo Vilmar Navarro e pelo Dionísio Ruiz. O VAR será o Davi Rodrigues. Ele já apitou 6 jogos do Fluminense, 4 vitórias, 2 derrotas. Nunca teve um empate em jogo do Fluminense com o Roldan apitando. Foi ele o árbitro da vitória sobre o Sport Cristal na estreia lá em Lima, no Peru. Ele também captou, sempre vale recordar aquela classificação heróica, histórica do Fluminense contra o Argentino Júnior lá em 2011, aquele jogo maluco, pênalti marcado no finalzinho, pancadaria comendo no final do jogo. Vilmar Roldan era o árbitro daquela partida. É um jogo para um cara desse tamanho. Um colombiano, 43 anos, muito experiente e, sem dúvida alguma, um dos principais árbitros da América do Sul neste momento. Acho que isso não tem como discutir. Vilmar Roldan terá essa responsabilidade e tomara que ele possa ter uma boa arbitragem. Jogo com transmissão pela TV Globo e aguardo vocês logo mais aqui no canal do Lessa para a primeira live pós-jogo internacional aqui do canal, como sempre com o Alexandre, com o Renan Reis. Vamos analisar essa partida, toda a repercussão, zona mista, jogadores falando no estádio Monumental de Nunes. Tomara como vitória, se Deus quiser, será como uma vitória. Aguardo vocês logo mais, estaremos juntos. Um grande abraço e vamos que vamos.